Opa! Você que chegou aqui no canal, se inscreve no canal, dá aquele like, né? Dá aquela curtida. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura, né? Nossa leitura diária. Para quem não me conhece, eu sou Humberto. Direito Raiz. Nós estamos aí na jornada OAB. Então, a gente faz as leituras que é pra gente se aprofundar cada vez mais no nosso entendimento e na lei, né? Código de ética do advogado. É importante. É uma leitura bem tranquila e bem gostosa de ouvir. Vamos lá. O Código de Trânsito Brasileiro não. Leitura aqui da nossa lei número 8.906 de julho de 4 de julho de 1994. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Nós paramos lá no artigo 17. Mas vamos dar um passeio aqui para a gente dar uma... Tá vendo, né? Capítulo 1 ele fala aqui da advocacia. Capítulo 1 fala da atividade de advocacia, né? Que são atividades da advocacia. O artigo 2 a gente já leu também, que fala o advogado é indispensável à administração da justiça. E aí foi falando todas as atividades. São nulos. A gente também já leu o capítulo 2, né, dos direitos do advogado. Vou dar uma lida aqui rapidinho nesse 6, olha aqui, ó. Não há hierarquia nem subordinação entre os advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. São direitos do advogado, né? Olha aqui, ó. O artigo 7. Vou pesar bem aqui os nossos artigos, que é para a gente saber realmente qual é o direito do advogado. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Isso aqui também é importante. Vou dar uma lida aqui rapidinho. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus direitos, de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Vamos ver aqui o outro. Vamos ver. Nós já lemos tudo isso aqui, tá nos vídeos anteriores. Você pode ver que tem uma playlist do canal, né? Aqui do nosso direito raiz, tá bom? Só às vezes dá uma bugada aqui na cabeça, porque também eu faço leitura, né, da Constituição e também faço leitura do nosso Código de Trânsito Brasileiro, né? Qual a gente vai aí se aperfeiçoando e se profissionalizando cada vez mais. Olha aqui, ó, da inscrição do advogado. Para inscrição como advogado é necessário. Olha só, isso aqui é importantíssimo. Capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro. Aprovação em exame de ordem. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Idoneidade moral e prestar compromisso perante o Conselho. Dá uma lida aqui rapidinho, ó. Parágrafo 1º. O exame da ordem
é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova de título de graduação, obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender os demais requisitos previstos neste artigo. Parágrafo 2º, ele fala aqui, ó, a inidoneidade moral suscitada para qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. O parágrafo 4 ele fala aqui, ó, não atende os requisitos de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Muito bem, vamos lá até o artigo 17, né? Qual foi? A gente parou no último vídeo. Falamos também da sociedade, né? O capítulo, só uma voltinha aqui, antes de chegar lá. Falamos da sociedade de advogados. O artigo 15, ele fala assim, ó, os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada em lei e no regulamento geral. Vamos dar uma lida nesse parágrafo primeiro aqui. O parágrafo 1º fala da sociedade. Ó. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Vamos dar uma lida no parágrafo 2º. O parágrafo 2º ele fala assim, ó, aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Parágrafo 3º ele fala, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente a uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial, nos respectivos conselhos seccional. Interessante. Vamos lá. Artigo 16. E chegamos ao artigo 17. Paramos nesse último artigo, vou fazer uma leitura dele bem breve. Artigo 17. O artigo 17, ele fala a seguinte situação. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por razão ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. O 17A ele fala: o advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados
ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculos empregatícios para prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do Regulamento Geral e de provimentos do Conselho Federal da OAB. O artigo 17b, ele fala a seguinte situação. Vamos lá. O artigo 17b, ele fala: a associação que trata o artigo 17a desta lei dar-se-á por meio de pactuação de contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho e que deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que dele tomar parte. Parágrafo único do artigo 17b. No contrato de associação, o advogado, sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho da atividade advocatícia e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados dela decorrentes, devendo o contrato conter no mínimo, vamos lá, inciso 1º. O inciso 1º ele fala: o que deve conter o contrato no mínimo? Qualificação das partes com referência expressa à inscrição no Conselho Seccional da OAB competente. Inciso 2º. Especificação e delimitação do serviço a ser prestado. Inciso 3º. Forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas. E o inciso 4º, ele fala: responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução dos serviços. E o inciso 5º, ele fala: prazo de duração de contrato. Eu vou ler esse capítulo num vídeo só. Então, se você ainda está por aí, siga no canal. E aí eu vou te agradecer muito, tá bom? Segue a gente aí. A gente vai parar aqui no capítulo 5. Vamos fazer uma leitura num vídeo só. Vamos lá.